Olá, seja bem-vindo a mais uma prática IELTS Writing. Nós aqui hoje estaremos lidando com um tema IELTS Writing Task 1 Academic. Caso você venha analisar como que o exame IELTS Writing é estruturado, você tem o exame, na realidade, sendo dividido em duas partes. A parte 1 e a parte 2, o Task 1 e o Task 2, como são chamados. O Task 2, que é a dissertação, é exatamente igual, independente de qual seja o módulo que você venha fazer no IELTS, Academic ou General Training. Agora, a primeira parte do exame, que você tem 20 minutos para fazer, e é uma produção de, no mínimo, 150 palavras, mas idealmente 180, o que você tem é, de fato, uma diferença entre o Academic e General Training. Quando estamos falando de um exame General Training, você tem que fazer uma carta. Caso você venha fazer o Academic, você tem que fazer análise de dados. E como você pode ver aqui na tela, o que estaremos lidando hoje é com análise de dados, tudo bem? Então, vejamos aqui o tema em particular que estaremos trabalhando hoje. The graph shows children by age group as a percentage of the young population in the United Kingdom between 1990 and 2001. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Ou seja, o gráfico mostra crianças em diferentes faixas etárias com porcentagens da população nova, da população jovem no Reino Unido, entre 1990 e 2001. Sumarize, ou seja, resuma a informação através da seleção e do reportar das principais características e faça comparações quando relevante. Então, o que nós temos aqui é realmente a necessidade de estarmos tendo a análise sendo feita de uma forma estruturada e clara, mas não especulativa. Ou seja, não vamos estar aqui dando motivos, não vamos estar aqui buscando razões das quais o que aqui está sendo mostrado está, de fato, mostrando o porquê que esses números são assim, não é? Muitas vezes as pessoas podem até mesmo querer argumentar na sua análise que determinado grupo, por exemplo, o grupo mais novo, de 0 a 4, teve um decréscimo constante entre, basicamente, 91 e 2001, como podemos ver aqui no gráfico, porque o grupo de 0 a 4 é essa linha pontilhada e a gente percebe que somente queda de 92 até o final da análise. Podemos falar que isso vem por conta do fato de que as mulheres hoje em dia estão tendo menos filhos porque elas estão trabalhando. Isso tudo é verdade, mas é irrelevante para o contexto do exame. Não estamos aqui buscando motivos, estamos aqui buscando, na realidade, fazermos uma análise direta, fria, clara dos dados aqui apresentados, tudo bem? Até porque nem temos tempo a perder com coisas que fogem do escopo do que o tema pede. Até porque, como dito, você tem 20 minutos para fazer essa produção, tudo bem? Então, a primeira questão que nós aqui temos que fazer é o que nós denominamos de síntese. Nós vamos, então, estar aqui fazendo análise de uma dinâmica de produção com 4 parágrafos. Então, vamos sugerir você sempre fazer 4 parágrafos de produção ao estar fazendo análise de dados, Task 1, Academic, Writing, não é? E a primeira parte é a síntese dos dados. Então, vejamos aqui o exemplo e depois vamos fazer a engenharia reversa dele. Síntese dos dados. The line graph gives data on the proportion of children with respect to the total young population in the UK between 1990 and 2001. The proportion of children is shown in categories in 4 groups of children, or 4 age groups. Perfeito. Então, aqui nós temos uma necessidade de mostrar ao examinador que nós compreendemos o que os dados como um todo, de uma maneira superficial, abrangem. Qual é o objetivo deles e como que as informações são devidamente categorizadas e informadas, não é, para você visualmente. E foi definitivamente isso que nós fizemos aqui na primeira parte. Vejamos. O gráfico de linha mostra informação no que diz respeito à proporção de crianças em relação à população jovem do Reino Unido entre 1990 e 2001. A proporção de crianças é mostrada em categorias de 4 idades diferentes, ou 4 grupos de idade, não é? Então, de fato, como você percebe, nada superficial, ou melhor, nada aprofundado, bem superficial e direto ao ponto. Passando então a ideia de que nós compreendemos o objetivo geral
dos dados visualmente representados no tema. Depois você tem a segunda parte. Vamos ver aqui. 10 to 14-year-old British kids dominated the young generation in the UK with a steady increase in their percentage in later years, despite their least proportion in the early years. 5 to 9-year-old children were over 26% during 1995 and 1997, but the ratio declined and finally stood at just over 25% in 2001. Então perceba que aqui, de fato, agora o que estamos fazendo? Uma seleção de informação relevante, ou seja, de todo o mar de informação ali apresentado no tema, selecionamos determinados elementos que nos chamaram a atenção, pois eles, ao nosso ver, se destacaram do restante. E, de fato, aqui, então, através disso, mostramos ao examinador que não somente compreendemos o que os dados, de uma forma geral, falam sobre, mas também compreendemos o que cada dado individual fala sobre, ao ponto de conseguirmos, de fato, colocá-los em uma hierarquia e, por conta dessa hierarquia, conseguimos destacar os que, de fato, chamam as nossas atenções. Porque, se não conseguíssemos, de fato, colocar eles a um nível individual, compreendidos, não conseguiríamos definir o que é mais ou menos importante ou o que mais ou menos nos chama a atenção. Então, com essa segunda parte, através da seleção, demonstramos ao examinador que compreendemos como que os dados a um nível individual comunicam a informação, tudo bem? Então, aqui temos crianças britânicas entre 10 e 14 anos dominaram a população jovem no Reino Unido com um aumento constante em sua porcentagem nos últimos anos pesquisados, independente de terem a menor proporção nos primeiros anos da pesquisa. Crianças de 5 a 9 anos estiveram acima de 26% entre 1995 e 1997, mas o seu ratio, ou seja, a sua proporção declinou e depois estagnou em algo um pouquinho acima de 25% em 2001. Então, de fato, pegamos os dois extremos, ou coisas que podem ser interpretadas como uma diferença da média, e as destacamos neste parágrafo, para, de fato, demonstrarmos, como dito, ao examinador que compreendemos o que os dados ao nível individual falam sobre. Depois aqui você tem a terceira parte, que é a comparação de informação. Então, vamos aqui pegar o exemplo e depois fazer a engenharia reversa dele. As can be seen in the diagram, just over a quarter of the UK children was 15 to 19 years old in 1990, while a similar proportion was 0 to 4 years old at the time. Just over 24% of young British were between 5 to 9 years old, while 23% of them were 10 to 14 years old. With an increase from 1990 to 1992, the proportion of infants kept on decreasing and in 2001 accounted for over 23% of total youth. With a steady slump till 1996, the 15 to 19 years old category constituted a quarter of young British in 2001. Então agora veja como que estamos aqui pegando diferentes elementos e os comparando entre si. Então começamos com uma análise geral, depois fomos para uma análise individual, e agora estamos pegando os diferentes elementos individuais e os comparando entre si, os cruzando entre si, mostrando um nível de compreensão ainda mais elevado da nossa análise. E depois temos a última parte, a conclusão. Agora, esta é a parte onde, como no começo do vídeo comentei, as pessoas gostam de especular, de fato tentando definir motivos do porquê que os dados estão mostrando o que estão mostrando, mas isto é irrelevante para o contexto do exame e te coloca em risco de cometer erros desnecessários. Porque uma coisa é você cometer um erro porque você está tentando fazer algo que você efetivamente precisa de fazer e é importante para a sua nota, e na tentativa de fazer o certo você erra, e aí não consegue o resultado que você quer. Isso é compreensível. Agora, você fazer algo que não é esperado, não é necessário para você obter a nota que você precisa no exame, errar e por conta disso perder pontos e não conseguir a nota que você quer, infelizmente isso já não é de fato algo efetivamente inteligente a ser feito. Portanto, nós não fugimos do escopo dos dados para não nos colocarmos em risco desnecessário, independente se somos
em termos de capacidade comunicativa escrita prática na língua inglesa, A1, ou seja, o mais iniciante, ou C2, ou seja, fluente, não importa. Nós nos mantemos no escopo limitado para não nos colocarmos em risco desnecessário. Tudo bem? Então vejamos. Overall, the ratio of infants between 0 to 4 years old declined over the period, while 10 to 14 years youngsters percentage increased in the UK. Então, definitivamente, aqui temos uma conclusão óbvia. É isso que nós queremos. Pegarmos o que é óbvio e fazermos ser explícito. Tudo bem? Então, espero que este vídeo tenha lhe oferecido uma referência clara sobre como fazer toda e qualquer produção Task 1 Writing acadêmica. Tenha uma ótima prática.